Muito bom dia, estamos começando mais um Amazônia Podcast. Eu sou Cid Soares, direto aqui dos estúdios Amazônia. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, claro, eleições 2024. E a gente vai apresentar aqui uma candidata, uma pré-candidata, que a gente já vinha paquerando há um tempão essa entrevista. Não deu certo lá atrás, mas hoje, graças a Deus, tudo certinho. Maria do Carmo Cefair representa o Partido Novo. A gente vai falar muita coisa a respeito desse partido, em especial porque o Novo ele se apresenta em um momento que, em algumas discussões aqui, eu até levantei essa bola, né, que as pessoas assim têm a mania de não acreditar muito naquilo que é novidade. As pessoas ficam muito... criam dificuldades, né, com o que é novidade. Mas é exatamente esse ponto que eu acho que deve ser aproveitado. Porque é nesse ponto em que crescem muito facilmente essas peças, né, que chegam como novidade no game. E esse tabuleiro está muito bem bonitinho já esse ano, está muito bem armado. Bom dia, Maria do Carmo Cefair, tudo certo? Bom dia, tudo certo. Faltou o nome aí no meio, mas desculpa o esquecimento. Não, acho que tem Lins no meio também, né? Maria do Carmo Cefair Lins de Albuquerque. Nossa! Mas eu falo sempre que o nome que a gente traz de família é o nome da gente, Maria é o nome Carmo. de personalidade, Cefair, né? Maria do Carmo Cefair. A vida inteira eu fui Maria do Carmo Cefair, até conhecer o Hélio, casar com ele, aí eu sou Lins de Albuquerque também. Também. Mas aí acabou ficando Cefair sempre, porque é o mais próximo, né? Natural. Mas obrigada pela oportunidade de estar aqui para a audiência do Amazônia Podcast. É um prazer poder conversar. Pois é, essa conversa eu já vou começar diferente, porque todo mundo pergunta, por que política? Por que não sei? Para mim é muito claro isso, é muito claro. Sim. Uma pessoa que trabalha com gestão sabe que política não é outra coisa. Exatamente. É gestão mesmo. Só que a gente passa para o lado de gestão pública, não é? Isso, exato. É o que eu tenho dito e tenho assim repetido a exaustão. A gente começa, quem trabalha com gestão e trabalha na iniciativa privada, sofre as consequências da má gestão pública. Isso é fato. Em todas as circunstâncias, a política alcança o cidadão comum e ele alcança de uma forma realmente que a gente precisa entender qual é o seu papel para poder tentar mudar o contexto que a gente vive. Então, foi nesse sentido que eu resolvi ingressar na política partidária, porque você vai assistindo passivamente e você vê que você não consegue avançar, que você não vê as melhoras que você espera e que você aposta de 4 em 4 anos numa mudança que nunca chega. E aí você diz, eu vou porque eu acho que eu posso contribuir sim. Então, essa é a minha vontade e por isso a gente sai da zona de conforto, porque é confortável, de fato, você ficar, né, vamos dizer assim, alienado dos processos, para poder realmente contribuir com a sociedade que a gente vive. Mas onde foi que doeu mais para te trazer para esse cenário? Alguma coisa aconteceu ali, você como empresária, onde foi que pegou mais mesmo? Onde foi que você viu que, não, isso aqui precisa mudar? Olha, Manaus é uma cidade, não só Manaus, mas o estado do Amazonas, quando a gente começou a fazer a interiorização da FAMetro, nós começamos a viajar, prospectar, porque a gente trabalha com pesquisa, prospecção feita por pessoas competentes que vão avaliar os municípios. Vocês têm um instituto de pesquisa? Nós temos a Roper, né, que é a nossa parceira, é um dos maiores institutos de educação no Brasil, que faz pesquisa, a Roper Educacional. Depois a Atma também trabalha com educação. São parceiros nossos que nos indicam o caminho a seguir, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para os nossos alunos dentro daquilo que a gente se propôs fazer. E daí, esse trabalho que começou muito antes de 2019, que foi quando nós começamos nosso processo de interiorização, nós vimos o potencial que a gente tinha no Estado e tudo dá certo. Pesquisa é muito fiel, né? As pesquisas eu acredito muito. Corretas, elas são realmente um diagnóstico preciso. E daí a gente optou por criar faculdades nos maiores municípios, que tinham realmente suporte, e nos outros polos. E aí começaram as dores, porque é tudo muito difícil, é tudo muito precário, e não só aqui na cidade de Manaus, mas a logística, o trabalho para conseguir professores, para conseguir
mão de obra especializada, tudo muito difícil. E daí você começa a perceber que a gente estagnou. Essa é a realidade. Eu sou muito crítica, sempre fui, sempre participei ativamente da vida política, de votar, de olhar o candidato, de pesar e fazer assim uma análise racional. Gente, não, eu vou para esse lado porque não dá. E na eleição do governador Wilson Lima, na primeira, eu fui pega de surpresa, confesso, mas não tanto, porque a gente via que havia era o candidato desconhecido, né? Que o povo queria, ou seja, o povo queria o novo, algo de novo. E nessa onda foi o Wilson Lima. E daí a gente sabe que não foi uma gestão, a primeira não foi, eu até tenho algumas ressalvas da segunda, e já falei isso, eu falo isso com muita propriedade, acho que ele até avançou, mas não tanto, enfim. E eu disse, não, agora eu acho que a gente tem que... Porque senão daqui a pouco a gente... Meu Deus, né? Não é possível que a gente vá passar o resto da vida circulando ali entre os mesmos. Né? Quando agora a gente já vê, só são os mesmos, meu Deus do céu. A gente tem que dar assim, uma chance para a mudança. Não é difícil mudar. Eu sei que às vezes o povo fica, nossa, a gente mudou e não foi bom. De 4 em 4 anos a gente tem a chance. Isso é da vida. Eu digo que nós aprendemos com os erros, não com os acertos. Então, errou, mude. Essa é a lógica. E aí eu digo, eu vou. Comecei na eleição passada, eu queria vir para o governo, e aí foi que, dolorosamente, eu descobri que não era bem assim a política partidária. Não é. Mas o que era, você quer. Era outro partido. Era outro partido. PSDB, se não me engano. Foi. Eu procurei o Novo. Tá. Na verdade, eu fui para o Novo. E depois eu fui para o PSDB. Uhum. O Novo não existia, estava... Né? Sendo construído. Construído. Então, aconteceu todos aqueles percursos e aí eu fiquei mais ainda imbuída do espírito da mudança. Voltei, o Novo, fui com esse convite para virou uma realidade? Virou uma realidade. E é um partido muito bom, muito estruturado. Eu penso que é o partido do futuro mesmo, mas que já está hoje atuando. O Novo cresceu muito nesse ano de 2023, ele praticamente... cresceu o que não cresceu os anos todos, desde da sua criação, e tem propósitos muito certos, muito retos, um estatuto onde todo mundo é obrigado a ser fiel, os filiados participam. Às vezes, eu acho que quem está na política mais antiga talvez tenha dificuldade, porque ele é um partido onde você se submete a questionários, treinamentos, jornadas... Mas a gente faz isso na nossa vida, na iniciativa privada. Desde que a gente começou a trabalhar com educação, nós respiramos cursos de aperfeiçoamento, gestão, tudo que se refere à educação, nós estamos ali cotidianamente nos aprofundando. Eu não paro de estudar, como o Karnal diz, nós somos aprendizes para a vida inteira, e é isso que nós somos. E agora... eu gosto de dizer que eu gosto de fazer o dever de casa bem feito. Então, estou estudando profundamente aqui a nossa cidade para poder mudar, para entrar realmente imbuído do propósito de mudança. Eu acho que já teve tanta coisa que tu falasse aqui nesse tão pouco tempo, que para mim é muito interessante, mas essa, para mim, foi o ponto-chave do negócio, estudar a nossa cidade. Sim. Acho que os gestores mesmo não fazem mais isso, né? Não, mas tem que fazer. Como é que claro. Você vai cuidar daquilo que você não conhece? Então, assim, eu estou estudando realmente, mapeando, traçando assim para poder fazer os projetos. E Manaus tem problema para todos os lados. Isso é fato. Não adianta você, eu tenho falado isso, criar, eu falo maquiagem, porque é maquiagem, se você não vai resolver o problema. Tem que resolver. Não importa, você tem só 4 anos, não dá para fazer. Esse é o discurso de todo político. Uhum. Meu amigo, você tem 4 anos para fazer. Faça o que der nos 4 anos. O resto vai para frente. Agora, não venha com a desculpa de começar a pensar, não vai dar. Não vai dar. Porque se for fazer projeto a longo prazo... Não tem como, né? Não tem 10 anos que segure, né? Você tem que começar. Se vai depois para frente, faça tudo que der para fazer. E não pode ser... aqui a gente até já conversou, eu tenho conversado muito,
com as pessoas que trabalham comigo, que sabem como nós somos, tem que ser um plano de desenvolvimento integrado. Não dá para ser, olha, agora eu vou cuidar disso, amanhã... Não, tem que ser tudo ao mesmo tempo. E dá para fazer. O que falta mesmo é para vontade de trabalhar. E uma equipe boa, né? É isso de técnicos, né? Claro. Pessoas que entendam do riscado. E, olha, dentro da gestão pública, dentro dos quadros da prefeitura, tem muita gente boa. Muita gente boa. Eu conheço já. Funcionários Tem de mesmo. carreira que são negligenciados, às vezes. A gente sabe que tem, né, escolhas, mas assim, nós pretendemos fazer diferente. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um trabalho, se, né, a gente chegar lá. Eu acredito que a gente tem tudo para chegar. Nós vamos trabalhar para isso, estamos aí em pré-campanha, mas na hora que a gente colocar as ideias, eu espero ter a adesão maciça da sociedade manauara. Você nos permite curiosidade aqui Sim. nesse nosso bate-papo? Pois não. É assim, porque eu também sou empreendedor, claro, não na mesma dimensão de vocês Sim. trabalham um outro cenário, um outro patamar. Todo empreendimento é Mas o empreendimento é empreendimento. Agora, eu queria entender uma coisa. Vocês adquiriram, por exemplo, Tropical Hotel e a Santa Casa de Misericórdia. Sim. Que, aliás, vocês vão ser abençoados por isso, pode ter certeza, viu? Eu nasci lá, inclusive. Sim, nós vamos fazer um hospital de referência para mudar a régua mesmo. Boa. Aí agora, eu pergunto, o Tropical Hotel, ele na verdade, assim, ele foi a sustentação da Varig, pouca gente sabe disso. Sim, né? mas foi. Sustentação da Varig por muitos anos. E não sei porquê, mas a Fundação Rubens Berta se escorou bastante naquilo ali. Hoje ficou esse legado para a gente mal aproveitado, que agora vocês pretendem tirar do ostracismo de novo, né? Sim. Como é que vocês vão fazer isso? Olha, desde que nós começamos, a ideia mesmo era resgatar o hotel. Tá. O hotel com seu glamour. Nós fizemos um estudo do hotel inteiro, por incrível que pareça, eles eram muito bem organizados, inclusive o último administrador. Mas tinha um detalhe, tudo que era arrecadado era para pagar a conta da Varig. pagar a conta da... E os administradores, né? Foi má gestão, foi uma empresa poderosa, mas tem um ditado que meu pai, que sempre dizia a exaustão, dinheiro não aguenta desaforo. Exatamente. Pode ser o Sheik de Dubai, se gastar mais do que ganha, vai para o brejo. E foi o que aconteceu com a Varig. Infelizmente foi isso. Porque o hotel em si, até os seus estertores, já nas suas fases terminais, ele tinha 60% de ocupação da área que ele estava operante. Isso é muita coisa. Muita coisa. Para um hotel que estava deteriorado, com mofo. Os hóspedes foram tirados quando a luz foi cortada. Você imagina um negócio desse? Então, o potencial dele é incrível, realmente, porque ele duplica o número de leitos aqui do estado, quer dizer, da cidade de Manaus, né? Porque só tem uma cidade-estado, pode chamar de estado. É cidade-estado, exatamente. Eu estava falando exatamente isso, Manaus é uma cidade-estado. E hoje, o Tropical sozinho vai ter o número de leitos que tem em toda a oferta aí, o que significa o quê? Captação, turismo, movimento, e gera, olha aí o que tem no entorno. Vamos dizer, agências de turismo, receptivos, restaurantes, né, lojas. Agora, a cidade tem que estar preparada para receber esse turista. Tem que estar... Imagina um turista que chega de navio e ele desce ali na Praça da Matriz, aquilo ali está um horror, o centro está sucate. Todo mundo tem como referência o centro da cidade para conhecer. O nosso centro é uma coisa horrorosa, que parou, né? Tem aí há um tempo ali a Praça da Matriz, aquela catedral, aquele entorno, meu Jesus. Ou seja, tem que mudar a visão que a gente tem da cidade. Toda a nossa história começou ali. A gente precisa resgatar isso para o turista chegar e ter uma visão bonita e ter como chegar na cidade, olhar e ver uma Manaus bonita. Eu pergunto para cada amazonense, Manaus é bonita? Manaus é uma cidade agradável aos olhos? Não, não é. Nós temos zonas
alguns locais que são agradáveis. E parece que as pessoas só se concentram ali porque, não sei, não entendo. Porque você tem que dividir isso tudo pela cidade inteira. Eu fui anteontem, ao Puraquequara, e eu falo que eu ia, na minha infância, lá pelos 10, 12 anos, eu tenho isso da memória, nós íamos para o Parque das Lajes. Não tinha fotografia, naquela época não tinha selfie, não tinha celular, então assim, a gente não batia foto. Eu tenho na minha memória que a primeira vez que a gente chegou lá, nossa, eu tenho ainda hoje, eu posso assim, ver na minha cabeça, na minha memória, a visão da coisa mais linda que a gente tinha para ver. E por que isso não existe hoje? Acabou, né? A gente tinha a Cachoeira do Tarumã, até meu sobrinho, que hoje tem aí 53, ele levava todas as 5 horas da tarde, nós íamos tomar banho na Cachoeira do Tarumã. Gente, tem projetos de despoluição por aí aos montes. E a gente, no século XXI, não consegue despoluir ali aquela cachoeira linda. Quer dizer, são pontos turísticos que simplesmente viraram as costas e pronto. Agora só tem a Ponta Negra. Por incrível que pareça, na época, a Anitta deve lembrar disso aí, fomos repórteres, né? Eu fui repórter também e fiz uma matéria ali próximo ao Ponte da Bolívia. Uhum. Então, ali na Ponte da Bolívia, assim, era uma coisa que eu achava surpreendente. Como é que aquilo ali era poluído daquele jeito? Isso já foi um balneário maravilhoso. E aí eu verifiquei que do outro lado da rua, tem a Ponte da Bolívia. Sim. Ali, né, onde o pessoal realmente tomava banho. Então, se você atravessar a pista e descer num terreno que tem lá, acredita que ali tem um encontro das águas? É sério isso. Eu acredito. Tem um que é água, é uma verdadeira lama. E a outra totalmente limpa. E quando elas se cruzam, se juntam e vai ali, forma aquele lamaçal, e poderia ser a limpa. Olha, tem projetos fantásticos em todo o mundo hoje à disposição, porque a gente gasta dinheiro e não faz o que deve. É o que eu falo, tem que fazer o que é interessante. O Rio Sena agora, né, para as Olimpíadas, ele vai voltar a ser utilizado, inclusive, para ter competição de natação lá. Ou seja, conseguiram. Por que a gente não consegue? Eu fiz essa matéria agora esses dias. Eu estava acompanhando tudo, né? E vi que eles vão realmente despoluir o rio. Já está no processo final. Exato, já para colocar a galera para tomar banho. Que absurdo. Por que a gente não consegue? Falta de vontade política. E essa separação de rio que eu te falei ali, a contaminação era pela lixeira pública. Sim. E pelas casas, né, que foram se instalando no decorrer no sentido de descida do rio. Algumas pessoas até falam assim, nossa, vai ver como é. Eu digo, não, eu não vou ver como é, a gente vai fazer como tem que ser feito. Por quê? Porque a gente tem vamos dizer assim, as experiências privadas da gente com o que tem que ser feito. E como a gente consegue fazer? Porque não é fácil, não. Né? Todo mundo tem as suas dificuldades e você consegue fazer, você dá seu jeito, você vai arrumando. As dificuldades maiores vêm, inclusive, da burocracia do poder público. Quer ter vou dar um exemplo. Eu até andei questionando do IPHAN, da Santa Casa, e muita gente disse, nossa, tem que cumprir a lei. Eu concordo, e óbvio, eu sou advogada e eu sou legalista. Eu sou dessas que acham que a lei é porto seguro. Você tem a lei para ser cumprida. Estado de Direito é isso, né? A relevância da lei para que você cumpra, siga seu caminho. Mas existe também o mau uso da lei. As pessoas usarem ela para distorcer as situações. Então, por exemplo, na Santa Casa, o tombamento foi feito por volumetria, ou seja, preservação de fachadas, né, telhado, mas o interior já estava destruído, então não tem ISDV. Mas aí você começa a ter problema porque as pessoas querem que você restaure o que não está previsto, entendeu? Já foi destruído. Já foi destruído. Não tem como restaurar. Que a pessoa assistiu. E é o que acontece na Europa. Você entra naqueles lugares que estão preservados fora, mas dentro é um prédio moderno. E outra, vamos fazer um hospital do século XXI, que as características são outras. Aí tem um hospital universitário. A gente sabia disso.
Então, você não entrou numa aventura, eu quero a Santa Casa. Não, isso deu um custo maior para a gente. Mas deu, assim, também aquele sentimento de contribuição com o povo do Amazonas, porque nós tínhamos ouvido falar que ali ia se transformar num centro comercial. Olha que coisa triste. E daí a gente tinha o projeto do hospital universitário, um hospital moderno, que iria ser na Torquato Tapajós. E daí o Hélito falou, não, vamos fazer lá na Santa Casa, o povo tem memória afetiva. Então a gente sabia dos desafios, mas a gente já enfrentou mais do que devia. Mas, enfim, vamos devagar, porque também a gente não tem recursos, né, para ir com mais velocidade, porque também não temos financiamentos públicos, não existe esse apoio, não tem fomento, nem BASA, nem tipo de banco. É outra crítica. O banco ele tem que ajudar o empreendedor que quer trabalhar e gerar renda, mas ele atrapalha mais do que ajuda. Mas, peraí, ainda mais sendo esse tipo de patrimônio, não aparece ninguém para dar mão nessas horas? Não aparece, muito pelo contrário. Olha, nós passamos um ano, agora o Tropical a gente vai, inclusive, depois de amanhã, fazer o lançamento da contagem regressiva. E por que só amanhã? Antes que, né, falem, porque simplesmente nós passamos um ano atrás de investidores para poder a gente concluir o hotel, porque o hotel, além de tudo, ele estava extremamente deteriorado, ele nunca tinha sido reformado, nunca. E reforma é pior do que construção, porque muito pior. Você é uma caixa preta. Quando a gente começou a mexer nele, começou a ruir por dentro. Então, não se aproveitou nada. Nada do que você achava que iria... vai ser só uma pintura. Não. Fiação elétrica, aí tem o telhado todo podre, dutos de ar-condicionado, por isso que ele tinha aquele odor de mofo insuportável. Aí a questão do aquecimento, que era feito com caldeira, hoje é impossível você ter caldeira, né, que nem é ambientalmente incorreto, é politicamente incorreto, total, né? Ninguém ia queimar madeira. Claro. Então você tem que mudar para placas de energia solar, internet, então teve que mudar tudo. Então, a gente está falando de quanto aí, só para ter uma noção? Ele vai sair praticamente, olha, a reforma toda, vai sair em torno de 150, vai chegar quase a 180 milhões. Reforma, fora o preço dele. Isso a gente fazendo tudo com esforço próprio, porque não teve, muito pelo contrário, a gente ainda teve foi quem atrapalhasse, mas nós conseguimos. Foi um ano de muita busca, porque o valor não é pouco, mas graças a Deus a FAMetro, olha, passamos assim por um processo longo para financiamento, mas conseguimos. Então, dinheiro na mão, a gente anuncia. Agora vamos começar, porque a gente tem recurso para acelerar, né? Estamos aí até com demanda de trabalhadores que não tem, para a gente poder colocar estamos precisando de todos, né, para terminar a obra, soldador, encanador, são mais de 300 vagas. Aqui. Exatamente, a gente está anunciando, viu? Perfeito. Nós estamos anunciando porque realmente, mas por isso, e foi uma empresa de fora. Mas quando eu falo isso, a gente fala assim, tudo vai ser pago com o dinheiro do aluno. E nós somos, assim, super responsáveis. O Wellington, ele é muito pé no chão. Aliás, se não fosse, não tínhamos chegado onde chegamos. Por quê? De antemão, ele já sabe de onde vai sair o recurso para o pagamento. Então, já está certo, não vai ter risco de... não vai pagar, porque já está previsto, já está orçado. E aí é isso que a gente não entende na gestão pública. Os orçamentos são, assim, bilionários e as pessoas não fazem, né? E quando não fazem, ainda tem um aditivo. Que coisa, como é que pode? É porque, assim, é fácil. Como é que eu enxergo isso, né? A gente sabe que muita gente que aparece aí no meio político não é gestor, nunca foi gestor. É verdade. O camarada entra aí atropelando tudo, não quer saber. E eu tenho falado isso. Você não vai para um médico sem saber a formação dele. Como é que você entrega o comando de um Estado, né? E aí a gente pode até pensar, pelo menos a pessoa que comanda tem que ter técnicos à disposição. Agora, se ele lá no comando ainda coloca pessoas leigas, literalmente, aí você está querendo que dê... o negócio. Exatamente. Mesmo. Porque uma coisa, eu falo sempre, eu olho tudo, mas eu delego para os meus funcionários, coordenadores, professores, eles têm ampla liberdade. Eu sou só aquela que, vamos fazer isso aqui, isso aqui não está certo.
e de olho o tempo todo. Não sou pega de surpresa em lugar nenhum. Primeiro, porque eu tenho um canal aberto. Se não chega pelo aluno, chega pelo professor, chega pelo funcionário, chega por alguém. E eu digo sempre, porta aberta e ouvido também. Por quê? Como é que você vai se trancar numa sala e deixar as coisas correrem? Quando o aluno reclama, eu digo, não chegou aqui comigo, porque eu passo o dia inteiro dentro do meu gabinete, lá na FAMetro, 10 horas por dia. Eu almoço lá, não saio de lá. E a gente pensa o dia inteiro no trabalho. Então, é trabalho. A gente sabe que não é trabalho o que fazem. Então, é por isso que a gente se coloca como opção. E eu lhe digo com toda sinceridade, olhando todas as pessoas que estão postas aí, respeito todas elas, mas eu não tenho nenhum, vamos dizer assim, nenhum tipo de pejo, vergonha de dizer que eu me sinto mais capaz do que qualquer um deles. Como é que você vai mostrar isso? Mostrando o que eu já fiz. Tá. Por quê? Dizer que vai fazer é muito fácil. Eu vou construir... Não, eu mostro o que eu fiz. O que eu fiz ao longo de 50 anos de caminhada na minha vida. Vim de uma família, tanto eu quanto ela, de uma família que podia, para os padrões de hoje, ser considerada pobre, né? Mas conseguimos trabalhando, guardando, planejando cada passo do caminho. Tive negócios que não deram certo, mas, como eu disse, a gente aprende com os erros. Sei onde errei e não fiz de novo, não cometi o mesmo erro. Então, assim, tudo, a FAMetro inteira, ela começou, e por isso eu não deixo ninguém, absolutamente ninguém, pode chegar e dizer, não, isso não é verdade, porque não tem como dizer. A FAMetro, ela começou com 200 alunos, num prédio que nós tínhamos na Constantino, que estava em ruínas. Então, ele começou com 20 salas de aula, e, a partir daí, tudo o que ela ganhou foi reinvestido nela. E hoje a gente continua reinvestindo, óbvio, tem uma parte que é o que paga a gente, nós somos funcionários também, trabalhamos, todo mundo tem seu salário, tem seu limite, porque também tem empresário que pega o arrastão do lucro e não investe na empresa, e ela acaba, né? E, por isso, nós crescemos. Todas as sedes são próprias, tudo que a gente faz é com recurso próprio, mesmo quando a gente pega financiamento de banco, e os gerentes de banco me conhecem todos, porque sou eu que vou, faço, né, peço, amanheci muitas vezes na porta de banco para pegar dinheiro para pagar folha, mas pagando os funcionários em dia, porque a gente tem que ter respeito por quem trabalha e sustenta a sua família. Eu acho um absurdo quando eu ouço, como ouvi essa semana, que passa 20 dias... Não vou nem falar de governo do Estado, tá? Vou falar da prefeitura, sem receber. Gente que trabalha, né? E muitos mais ainda, porque a gente não sabe de todos. Como? Como é que você dorme sabendo que seu funcionário não recebeu? A gente deixa de receber, mas o funcionário tem que receber. Eu digo sempre que o 13º é a alegria do funcionário e o terror do empresário, porque a gente fica liso, mas o funcionário está feliz. Ele recebe. Né? Então, assim, claro que hoje a gente está numa situação até talvez mais confortável, porque os alunos estão assim mais... E, sempre os alunos entenderam e sempre entendem, a gente sempre foi muito parceiro. Durante a pandemia, nossos alunos mantiveram nossos professores com seus salários pagos, pagando suas mensalidades, porque a gente tem esse relacionamento com o professor e com o aluno, e eles explicavam para os alunos. Vocês foram para o virtual na época da pandemia? Imediatamente, no dia seguinte que a pandemia começou, nós já estávamos preparados para atender nossos alunos, o que não aconteceu com a maioria das instituições. E, quando a gente viu que os alunos podiam desistir, nós fomos motivá-los, que aquilo ia ser temporário, mas eles iam atrasar a carreira deles. Os professores foram, explicaram, e foi assim, era aula ao vivo, síncrona, os alunos não tiveram prejuízo. Então, assim, a gente sempre tratou com muito respeito o dinheiro, e eu falo isso para os nossos alunos, valorize o que vocês nos pagam. Porque você tem que cobrar, porque você é realmente a ponta. Professor e aluno são o núcleo principal da nossa instituição. O resto é todo acessório. E isso, assim, tem sido uma constante. Por isso a gente cresceu tanto, por isso nós temos investimentos. Agora mesmo, Parintins, eu anunciei,
nós investimos 15 milhões para a criação de um curso de medicina na cidade de Parintins, porque a gente sabe que tem condição. Tiramos nota 5, a comissão de avaliação foi lá em Parintins, porque assim você investe antes. O MEC, olha, eu defendo muito o MEC. Né? Hoje ele tem um sistema de regulação que é muito bom, que independe de política, entendeu? Os técnicos são muito bons, os avaliadores que vêm são excelentes, ajudam muito a gente nesses processos. A faculdade sempre tem nota 5, tem tido nota 5, assim, com muita constância no reconhecimento dos cursos, nas autorizações, porque hoje a gente já tem um trabalho que é reconhecido. Então, os avaliadores vêm, eles ficam encantados, porque eles veem a realidade de quem está, de fato, trabalhando e fazendo a educação. A gente não quer nota 3, porque a nota 3 é cômodo, seria mais barato para a gente. Nós não temos outra instituição fora que arraste as notas junto, como os grandes grupos que misturam tudo. Então, assim, o nosso é um trabalho assim, muito sério, muito real. Então, é isso que eu mostro para as pessoas, o que a gente já fez. A compra do Tropical. Hoje eu gero, na faculdade, 3.300 empregos. São 3.300 empregos diretos. O Tropical, de saída, vai gerar mais ou menos uns 1.000. Né? Aí, fora o que a gente gera de emprego no interior e renda. Porque nossos polos, tem polos que recebe, o dono do polo, recebe uma média de R$20 mil mês. Isso numa cidade do interior do estado do Amazonas. Então, isso tudo é o que a gente já fez. E isso é uma pequena amostra do que a gente pode fazer. E pode entrar nas nossas instalações, pode entrar onde a gente está. A gente, claro, faz tudo com recursos limitados. Como eu falei, vem do bolso do nosso aluno, não tem outra fonte de receita, não temos subsídios, não temos... Porque as pessoas, às vezes, têm uma ideia errada. Ah, tem bolsa. Bolsa, eu estou pagando o que eu pagaria com o meu imposto. Né? Então, está saindo de qualquer jeito. E é isso que a gente mostra, o que a gente já fez. E o que vai fazer, a gente deduz. Quanto à questão do Partido Novo, vocês precisam de quantas pessoas para ficar realmente um partido robusto? E o que nós temos hoje? Hoje aqui, nós temos, oficialmente já, né? Porque é assim... o processo de filiação, como eu já falei, ele é um pouquinho burocrático. Mas não é burocrático difícil, não. Isso é da sistemática do partido, para ela conhecer o filiado, se ele realmente tem os ideais em consonância com o partido, se ele realmente tem os valores que o partido preconiza. E é uma conversa quase, assim, quase, vamos dizer assim, uma psicanálise do candidato, porque Entendi. Às vezes ele tem atos falhos, né? E aí ele se entrega. Mas eu tenho advogado, vamos dizer assim, principalmente para os nossos filiados que vêm do interior, porque eu falei, gente, eu acho que nem no Brasil se tem essa consciência de que é ser de direita ou ser de esquerda. E até pensaram, né? O pessoal fala assim, não tem 100% direita. Não é que não tenha 100% direita. Existe direita, existe extrema direita. O Novo é de direita. E, hoje, o próprio partido entende que a própria situação do Brasil, onde a gente tem uma diferença de classe muito grande, muito acentuada, né? Como é que eu falo, gente? Fugiu a palavra. Mas a desigualdade que a gente tem no Brasil, como é que eu vou dizer para uma pessoa que está precisando de um alimento, que a pobreza é extrema, olha, você tem que ser liberal, não sabe nem o que é ser liberal, né? Então, assim, a gente tem que adequar a linguagem, e eu disse que, nesse sentido, e foi muito bom a gente conversar isso, levar isso para a Executiva Nacional, esse espelho, essa visão do que é o povo do interior do estado do Amazonas. E eu, como professora que sou, meu dever é ensinar. Então, nós vamos fazer escola realmente para treinar nossos vereadores, o que é um bom vereador, para ele exercer o mandato, para ele elaborar pré-campanha, para ele se liberar de ter que estar naqueles puxadinhos onde alguém decide, tira do bolso quem é o candidato que vai. Não, todo mundo tem a sua chance. Todo mundo vai competir e vai ser ele e o povo. Isso é representatividade. Não é alguém que eu sou
né? A gente sabe que tem isso, né? Tem aqueles candidatos que o prefeito tira do bolso, olha, você vai, você não vai. Gente, isso é cruel. Isso é tirar a representatividade, então todo mundo tem chance, todo mundo tem direito, e esse é o papel do Novo aí, que no Amazonas cresceu quando eu assumi o partido, eu acho que ele tinha pouco mais de 40 e poucos filiados ativos, hoje está com 464, mas tem muitos na fila. Nós somos o terceiro estado que mais filiou, e a adesão assim tem sido fantástica. Esses processos concluídos, tá? Não estou falando dos que estão na fila. Isso a gente só pode falar quando ele já passou por todo o processo. E o Novo, ele tem uma parte que é isenta e uma parte que é paga. Pouca, mas para comprometer o filiado com o partido. Eu vi outro dia uma crítica, aliás, uma crítica, não foi tão contundente, mas uma crítica, claro, né? Do Arthur Neto. Chegou a ver aquilo, né? Eu vi. Tá. Faz sentido o que ele falou em relação ao Novo não receber pessoas? Na verdade, é assim. Quando você já tem um partido, é diferente, tem uma idade, porque como todo partido tem as suas regras. Então, assim, a idade ela é um fator de limitação para a pessoa concorrer a cargos eletivos. Tem regras para reeleição, para você não se perpetuar no mandato. Por exemplo, tem regras. O presidente, eu vou ter que sair 6 meses antes da eleição, porque o estatuto mudou. Antes era 1 ano. Antigamente só podia ser 2 mandatos, não podia nem mudar de cargo. Hoje já pode, porque você perde valores. Mas, mesmo assim, a ideia é que você não faça da política... Trampolim. Não, mas assim, é se perpetuar, uma Também forma não. de você ali estar... Né? Tem gente que fica muito tempo naquele... Isso Vira um político profissional? vira um emprego, né? E não deve ser isso. Tem que cumprir sua função e partir para outra, contribuir de outra forma, ir para a executiva. Muitos dos valores novos que ainda estavam regidos pelo estatuto anterior hoje estão contribuindo de outra forma com o partido, agora podem voltar, entendeu? Então, assim, é regra, é uma crítica. A gente vai ver o que o futuro diz, se é bom ou não. Isso é que é importante. Eu tenho certeza que, na maioria dos partidos, isso é fato, poucos conhecem os estatutos. E a gente procura que o tempo todo, tem muitos cursos, o Instituto Libertas oferece cursos gratuitos para todos os filiados, cursos que vão ajudar e muito, né? No futuro, os candidatos aí, os que participam das jornadas, que a gente fala que jornada, tem os vídeos que a gente tem que fazer, qualquer um. Tem, por exemplo, né, o vídeo do governador Zema, quando ele foi se candidatar, que ele não tinha nem 1% de voto, aliás, nem pretendia. O meu já está lá, né? Então, isso fica como documento para mostrar para os outros que vierem depois como foi o início. É bem interessante, eu acho que a gente tem... Eu que trabalho hoje, a gente sabe como uma gestão depende dessas informações, desses documentos, dessa memória, é interessante. O Arthur, ele faz parte de uma época em que havia uma política genuína. Hoje, a política está muito... Tem ainda ótimos políticos, mas tem político que, pelo amor de Deus, virou assim, né, um cacique. Um coronel de barranco é pouco perto deles. É difícil. Aí não tem mudança que chegue. Nós temos que dar uma guinada nessa política que está limitando o Brasil, limitando o Amazonas. A gente vê onde há essa mudança de mentalidade, como o progresso chega. Nós temos um prefeito de Joinville, que é a segunda maior cidade, né, de Santa Catarina. Ele tem 92% de aprovação. A gente fala que é o padrão Coreia do Norte. Mas é fantástico. Ele precisa ser usado como exemplo mesmo. Exatamente, exemplo de gestão. O que ele fez? Ele tem práticas fantásticas. Ele abriu 70% das vagas para que os funcionários
concorressem às vagas internamente dentro da prefeitura. E só 30 ele nomeou as pessoas que teriam, assim, para ajudá-lo. E tem dado super certo. Esses cargos comissionados, Sim. na sua visão, mais atrapalha ou ajuda? Olha, eu penso que eles devem existir, sim, mas devem ser preenchidos basicamente por quem conhece o serviço. Como é que eu chamo uma pessoa que vem de fora, nunca viu, não sabe nem o que está acontecendo, para sentar no lugar? Quando a gente tem uma empresa, você faz uma seleção, né? Você chama um RH, faz uma seleção, e você não fica com um funcionário que não trabalha direito. Como é que no público você põe um amigo que vai lá, passa o dia inteiro difícil, conversando? Né, essa conta que não fecha. Nossa, isso é terrível. Claro que eu digo sempre que você vai ter que ter pessoas comissionadas trabalhando do seu lado para você ter aquele olhar que vai fiscalizar todo o andamento do serviço. Mas, na medida que você puder dispensar isso, você vai crescer. Eu acho que a gente tem que evoluir para isso. No Brasil, a gente é recordista nisso. Em todos os lugares tem nos Estados Unidos, todo mundo tem. Mas o Brasil é o recordista. Tem mais do que muitos países aí. Um município tem mais funcionários comissionados do que países. Por aqui passam muitas pessoas e quase todas, eu não vou botar 100% aqui, porque seria um cálculo até meio perigoso, mas a grande maioria fala realmente desse problema que nós temos aqui de logística. E vocês têm enfrentado isso. Muito. Né? Esse problema de logística, como é que vocês pretendem enfrentar caso sejam eleitos? Olha, tem um projeto aí bem interessante em que a gente pretende trabalhar de forma para enfrentar realmente esse problema. Manaus já devia ter várias soluções viárias aí de reordenamento urbano há tempos. Olha, no Amazonas, então, é uma tragédia, né? E eu não sei por que a gente depende tanto da boa vontade, vamos dizer assim, do particular para subsistir. Olha, hoje mesmo eu estou com uma visita em Tabatinga que começa amanhã. E eu tive que mandar várias coisas, porque a gente realmente fez a obra lá, trabalhos, 42 horas de a jato, fretado. Não é fácil. Eu gosto de contar das experiências. Por que aqui não tem uma linha aérea regular que cubra o Amazonas inteiro? Eu tenho dificuldade, por exemplo, Parintins, se tu vais num dia, tu tem que passar o outro, depois tem que voltar 2 dias depois, podia fazer 3 viagens nesse período, eu tenho que, sabe? Então, tudo isso é muito complexo. Aqui, nós temos o rio aí na frente, né, para lá, né, que poderia sair ligando toda a cidade por via fluvial, a jato. Como existe na Tailândia, o rio é o canal por onde as pessoas navegam, e barquinhos, muito simples. Quem faz o transporte lá são são licenciados, pagam suas taxas, mas é fonte de renda. São pessoas treinadas são também para isso. Sim. E Sydney, que Sydney é hiperprofissional, são umas balsas assim, e cobre a cidade inteira. Então, imagine sair do Puraquequara e ir lá para o Hotel Tropical, para lá, em vez de cruzar a cidade inteira de carro. Por que aqui Manaus está tão estrangulado? Porque tem muito carro, porque não tem transporte. Aí o pessoal fala, mas os ônibus, eles não têm linha. Eu digo, gente, olha, tem espaço para todo mundo, né? A gente tem que trabalhar. Eu penso que nós vamos fazer aí uma revoluçãozinha nisso. Manaus já tinha que ter um metrozinho de superfície. Aliás, teve licitação para isso, salvo engano, num governo. Na Copa, houve a promessa. Por que não foi feito? Criam uma dificuldade para vender facilidade. Sempre é isso. Tem que começar, tem que mudar, a gente tem que evoluir, gente. Não pode ficar refém, de coisas que tem que avançar. Em todos os lugares
a gente vê progresso, a gente vê e tem a certeza de que a gente vai melhorar muito. Manaus, salvo a Avenida Djalma Batista, Constantino e a Humberto Calderaro, só teve a Avenida das Flores, que foi do governo, e a das Torres, que já estão também. Fora disso, não tem mais uma via. Não tem mais nada. Não tem projeto para isso. Manaus é uma cidade difícil, né? Ela já começa difícil. Ela encerra naquele U ali do centro, que já fica complicado fazer alguma coisa. Se não tiver alguma coisa, uma ponte que seja, sei lá, alguma coisa que atravesse e comece a abrir para o outro lado também. Tem que abrir. Fica difícil. Tem que abrir, tem que avançar e tem que trabalhar para isso. Eu estou fazendo um estudo que a gente já mandou, porque assim, você tem que pegar onde deu certo e onde funciona. Quando a gente depositar o projeto... Tirou uma pergunta da minha boca, que eu ia lhe perguntar exatamente quais são os modelos que lhe agradam fora daqui. Sim, então, nós temos assim, o trânsito, a gente está mapeando, eu já estou com uma pessoa que a gente está fazendo os projetos. Nosso plano para poder depositar na hora certa, né, e tudo falar dos projetos que a gente tem. Então, assim, eu tenho alguns modelos. Por exemplo, não vamos muito longe para a questão do trânsito. Eu acho que o CET funciona muito bem. A gente está falando de São Paulo. Manaus não pode ter o mesmo padrão de problema que tem São Paulo, porque São Paulo, né, é um mundo. É uma das maiores cidades do mundo. Manaus só ostenta números bons para coisa ruim. Então, assim, padrão de transporte fluvial. Tem Sydney, tem Bangkok, são cidades onde se usa. Aliás, Bangkok é muito parecido do nosso clima, né? Então, assim, são cidades que utilizam o rio como vias de navegação. Vias de transporte mesmo, regular. Você pega a balsa e vai, né? Então, assim, tem oportunidade. Tem que ter... Olha, os ajatos já resolveram muita coisa, né? E salvam muita gente aí do aperreio. Por que a gente não faz a coisa de forma bem profissional? Eu penso que, às vezes, a gente cria soluções. Vou dar um exemplo. Quantas vezes já tiraram os ambulantes da rua para botar em algum lugar? Gente, deixa o ambulante no lugar que ele está, mas começa a regulamentar, como é em Nova York. Nova York não é uma instituição, os carrinhos de sanduíche no meio da rua. Todo mundo não para comer um cachorro-quente em Nova York, acha o máximo. Aqui tu não come. Por quê? Tu achas que isso aí não é para você. Mas lá o executivo senta, come o cachorro-quente dele numa boa, porque ele sabe que tem fiscalização. Tem vigilância sanitária, entendeu? Então, aí ele sente segurança. Por que a gente não anda de transporte público? Porque você não se sente seguro. 428 assaltos por ano, né? Justifica, então, né? Justifica o medo. Quem vai pegar um... Mas você, quando vai para fora, não anda de metrô? Sim. Não anda de ônibus? Tranquilamente. Por quê? Porque você sabe que tem segurança de andar num transporte que é democrático, não é para... Que a gente tem a ideia de que o transporte público é para quem está precisando, porque não pode comprar um carro. Ou seja, não é isso. O transporte é para você se movimentar com segurança, praticidade, para você usar qualquer cidadão. Todo mundo faz isso em todo lugar. Por que a gente ainda não tem nada que ajude as pessoas a usarem o transporte público? Vou dar um exemplo das dores que a gente tem. A FAMetro tem vaga para 1.500 carros. Na Djalma Batista, que é 1 metro quadrado caríssimo, e eu não cobro do aluno. Vocês sabem que estacionamento em qualquer lugar do mundo é caríssimo, principalmente num lugar como é esse. Aí você vê shopping, tem que cobrar. E o meu aluno reclama, mas como é que eu vou colocar, vamos dizer que aqui em Manaus eu tenho mais ou menos 30 mil vagas, não existe. Vamos dizer que 20 mil tem, 10 mil tem um carro, eu não tenho vaga para todo mundo. Mas se tivesse a possibilidade da pessoa pegar um transporte, descer na frente da FAMetro, como tem, mas fosse um transporte seguro, onde ela se sentisse à vontade, ela ia pegar o ônibus numa boa, né? Não tenha dúvida disso. Então, isso aí, tudo são coisas assim que você vai ter que enfrentar. Vai resolver em 1 ano, 2? Não sei quanto tempo vai resolver isso. Mas uma coisa é certa, a gente tem que começar. Se não começar, não vai fazer nunca.
são várias as situações que a gente vai ter que enfrentar. Eu penso que a gente já devia ter uma avenida na orla de Manaus que cobrisse todo. Maravilha. Você já pensou? Eu já sonhei, claro. Então, e por que a gente não faz? Não é difícil, não. Não é. Por que não se abre ruas? Por que há um temor de desapropriar lugares onde precisa fazer isso? Você já imaginou se a gente não tivesse a Djalma Batista? Eu fico imaginando, quando a gente fala de desapropriação, parece assim um absurdo. Não, é quando faz a coisa de forma errada, né? Uhum. Eu acho que essas coisas você conversa com a população, mostra, e daí começa a fazer. A gente tem que pensar em colaborar em todas as áreas, entendeu? Tem que ter muita firmeza para enfrentar os problemas. As pessoas geralmente fogem dos problemas. E problemas, eles estão aí para serem resolvidos. Teve um rapaz do agro que sinalizou outro dia com um vídeo bem interessante. Aliás, o argumento sempre é muito interessante, né? Os bons argumentos. Ele dizia o seguinte: em todo o mundo criou-se uma cultura de que você não deveria mais plantar alimento. Então começou a plantar grama, começou a plantar flores, coisas que você não se alimenta. Para o camarada poder dizer assim, eu não preciso, eu sou rico, eu tenho, entendeu? Mostrar o seu nível hierárquico, né? Isso começou a ser adaptado no mundo inteiro. E hoje estão tentando mudar isso com certa dificuldade. Eu falo de Alemanha, falo de França, enfim. Por quê? Você está vendo agora as greves lá, né? Sim, então o negócio está pegando. Sim, está pegando. É. Falta de quê? Falta exatamente de você ter adaptado a realidade. É que nem aqui. Olha, nós temos um déficit, né? Manaus surpreendentemente, importa peixe de Roraima. É o maior produtor hoje de peixe. Roraima e Rondônia. Roraima e Rondônia. Manaus tem assim um potencial. Dá vergonha de falar isso, né? Incrível. É absurdo isso. Manaus é uma cidade pouco arborizada. Manaus é uma cidade que não tem calçada. Deixa eu aproveitar. Olha o aeroporto. Ai, Jesus. Eu sempre falo isso, porque é horrível, né? Um aeroporto internacional, olha, que era para ser o mais arborizado, é aquilo lá. Mas nem é só isso de tamanho. Eu fui agora, como eu falo, eu viajo muito. Eu viajo todos os anos, 2 vezes por ano, a gente vai para fora do país até para ver, viaja no Brasil. Claro, e aprende muito também, né? Não, o meu olhar é esse. Por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Por que a gente não faz? E então, essa vontade de fazer, né? Eu disse que eu fui agora numa cidade de 200 mil habitantes nos Estados Unidos. O aeroporto dela era maior que Guarulhos. A cidade, se você olhar, a cidade, ela põe, não vou dizer Manaus no bolso. Ela parece uma cidade maior que Manaus. Ruas largas, o asfalto assim. Quer dizer, gente, tem 176 anos, o que é que acontece com a gente? É porque aqui o dinheiro que a gente paga de imposto não volta. Chega, não volta. Não volta. A diferença é essa, só essa. Mas aí eu acho que o compromisso é do gestor. Lógico Esse que é o problema. Né? Eu estou te trazendo aqui porque eu quero ouvir da caneta. Porque enquanto a gente não virar, e aí muita gente, né, pergunta, mas por que vai se meter na política? Essa pergunta. Todo mundo pergunta isso. Se tem. Olha só, faça a pergunta ao inverso. Quer dizer que se a pessoa acha que quem tem não precisa, você faz a leitura inversa. Então, quem precisa é que vai? Como assim? Eu acho que a pessoa que vai ser candidata a um cargo majoritário, ela não tem que precisar, ela tem que pensar que ela vai fazer, contribuir e mudar. Claro. A gente tem que trabalhar para fazer isso e mudar para melhor a vida de todo mundo. Porque você muda no geral. É bom para todo mundo. Você tira todo mundo da linha de pobreza, de miséria, de necessidade. Eu acho inadmissível alguém olhar passivamente uma pessoa sofrendo e não fazer nada. Você, pelo menos, tem que tentar. Tem uma obrigação. Agora, você gastar 153 milhões de reais em festa, quando há tantas necessidades. Aí me
Me fizeram até uma pergunta. Ah, mas não tem direito à festa? Tem, claro que tem, mas tem que nem a gente. Tipo assim, você faz na sua casa aquilo que você pode. Então, se você está precisando, em primeiro lugar, fazer uma cirurgia, cuidar da sua saúde, você vai fazer uma festinha menor. Certo? Ou deixa para depois. 153 milhões, você constrói 19 UBSs, você constrói 9 escolas de grande porte em tempo integral, né? Você investe em segurança e faz a festa. Mas não precisa fazer festa cara. Gente, sabe, esse mau uso mesmo do dinheiro público é que mata as pessoas. Mata na fila dos hospitais, mata dentro dos ônibus quando são assaltados, porque a criminalidade ela se escora nisso, né? Então, assim, a gente precisa dar uma virada de chave realmente, inclusive na mentalidade. Eu venho com esse propósito. Eu acho que a gente não precisa atacar A, B ou C, mas mostrar o que está errado, né? Aí sim, aí eu como cidadã eu tenho esse direito de apontar os erros da administração. Por quê? Se a gente vai concordar que a administração pública se rege por normas constitucionais, né, que diz que tem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, eu vou cobrar isso. Por quê? Porque eu sou cidadã, eu pago meus impostos, eu contribuo com o município, então eu tenho direito. Isso é direito, não é favor, né? A gente tem que entender isso, que direito a gente não abre mão. Não abre mão do que é direito. Você abre mão de outras coisas, mas de direito, jamais. Quais são os próximos passos que vocês pretendem agora, como partido, já dar, antes das eleições, para chegar nas eleições já com tranquilidade? Vamos lá. Nós estamos em fase, né, de finalização, aí abrimos mais uma jornada para os nossos filiados aí concluírem seus processos. A gente quer ter uma nominata, vereadores completa. Eu vou sair pré-candidata, já passei na jornada na primeira fase, acredito que não vou ter dificuldades nas outras, até porque não apresentou nenhum pré-candidato também à prefeitura. Já tem vice? Ainda não. A gente vai verificar. Isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante, porque eu acho que o vice é uma figura-chave muito importante. Entendeu? Não pode ser uma peça decorativa, tem que ser uma pessoa que contribua, que tenha alinhamento de ideias e que esteja pronto para colaborar. A gente vê frequentemente coisas assim desprezíveis de vices, né? A gente tem que entender que o vice tem um papel importante, então, assim, nós vamos analisar isso com muito critério, com muita segurança para escolher bem. E isso é importante, tanto faz ser homem quanto mulher. Eu penso que a minha candidatura ela não vem sendo assim, eu quero que as mulheres tenham confiança. Por quê? Porque as mulheres hoje, 53% do eleitorado, a maioria, como eu e como muitas, são dentro de casa vetores importantes de transformação. A mulher ela está aí no mercado de trabalho, está na frente, às vezes é o chefe da família, às vezes ela é pai, mãe, ela tem um poder incrível. Eu acho que toda mulher, não é que atrás de um grande homem vem uma grande mulher. Não, do lado dele, né? Do lado tem sempre uma mulher que está ali. Porque às vezes o homem diz, olha, a casa está aqui, e esse é um trabalho importante de educar filho, de cuidar da casa, de ser aquela economista que faz milagre para esticar o dinheiro até o final do mês, que cuida, né? A gente vê casos, olha, anteontem no Puraquequara, uma senhora disse, eu sou empreendedora. Eu disse, tem alguém aqui que é empreendedor, que trabalha por conta própria? Porque as pessoas às vezes não associam, né? Trabalhar por conta própria e ser empreendedor. Eu sou costureira. Tá vendo? Costureiro que ganha, que tem, por que não tem microcrédito para ajudar? É tão difícil, tão burocrático, que são as pessoas que mais pagam bem. A Fametro sabe disso, porque crescemos com o nosso público, né, que trabalha numa rotina assim, pesada, às vezes 12 horas de trabalho, vai para lá, às vezes é para pagar a faculdade. Muitos me dizem, eu trabalho para pagar a faculdade, e são corretos, apostam nessa mudança. Então, assim, a gente tem que ser a candidata das mulheres como eu, que trabalharam a vida inteira, porque eu sempre trabalhei.
e sempre trabalhei, porque não tem essa fantasia, eu trabalho, porque todo mundo tem que trabalhar. O trabalho livra a gente, eu digo, de 3 grandes vícios: a necessidade, do vício e do ócio, né? Então, trabalhar é muito bom. E as mulheres sabem disso como ninguém. Nossa, como sabem. Então, nós temos, assim, valores. Eu fico revoltada quando eu vejo mulher sendo colocada, não, vamos cumprir a cota. Ah, para, né? Já chega. Não se faça de... É bom que ela quebra minhas perguntas todas. Acho ótimo isso. Eu ia te perguntar exatamente isso. Vocês vão só cumprir cota ou vão trazer mulheres eficientes mesmo para o negócio? As mulheres têm que ser realmente... olha, o Novo é o partido que mais elege mulheres, sabia? E 38% acima, inclusive, da média nacional. Infelizmente, tem poucas mulheres que elas acham que não vão fazer diferença. Então, assim, a gente tem dificuldade de convencer as mulheres. Eu quero atrair bons valores. Às vezes a pessoa diz, não vou me filiar, não. Filie! Você tem que mudar. Como é que a gente quer tantas mudanças? As pessoas têm medo de conhecer. Eu não te falei que todo mundo tem essa... Tem. É difícil você fazer alguma coisa nova e encontra resistência sempre. E precisa quebrar essa resistência. Precisa, porque a gente vê tanta coisa ruim que desanima. Olha, as mulheres precisam de tanta mudança. A gente vê quantas demandas nós temos. Mas cadê nossas representantes? Caladas, mudas, só falam de vez em quando. Eu fico assim, sabe, boba. Então, isso afugenta a mulher da política, porque elas dizem, isso não faz nada. Faz. A gente é que tem que mudar. Então, a mudança que a gente quer é a gente que faz. E, graças a Deus, nós já tivemos assim, exemplos maravilhosos de mulheres que romperam essas barreiras. E eu espero servir de inspiração para que outras se filiem, se candidatem e ponham a cara mesmo que não são laranjas. A gente costuma dizer que no Novo nós usamos laranja, mas não somos laranja. Tá certíssimo. Eu queria te agradecer muito, Maria do Carmo, por essa vinda aqui. Eu sei eu que agradeço. O tempo de vocês é muito precioso e a gente trabalha com muito respeito a isso. Então, eu que agradeço. Eu espero que a gente tenha outros encontros um pouco mais próximo, né? Falar mais de eleição, falar do quanto vocês andaram daqui para mais adiante. Se Deus quiser. Tá certo? A gente está disposto aqui a conversar sempre que for preciso, até para a gente colocar as nossas ideias, propostas e também atrair valores para o Novo. Nós precisamos Só disso. uma pergunta. Vocês têm previsão de data de lançamento tanto da Santa Casa quanto do Tropical Hotel? Olha, depois de amanhã a gente vai lançar a contagem regressiva do Tropical. Tá. Tem data marcada para a nossa inauguração oficial, que será o Réveillon de 2024, 2025, né? Porque vai ser 31 de dezembro de 2024, a gente quer abrir as portas. Nós estamos aí para fechar essa semana, se Deus quiser, a bandeira do hotel, aquele que vai administrar o hotel, vai ser realmente importantíssimo para a gente. E a Santa Casa, eu acredito que mais 2 anos nós finalizamos a obra, talvez até um pouco antes, vai depender tudo dessa condição aí do Tropical, porque liberando para a bandeira tomar conta, a gente assume a Santa Casa. Não dá para... Mas nós estamos tocando. A Santa Casa ela já está toda coberta, já está toda... Né? A gente está devagar, mas está fazendo, está trabalhando, na medida do que o IFAM permite. E vamos em frente aí para os nossos projetos. A gente está na luta, como se diz. Bom, então, em nome da nossa equipe aqui, os nossos parabéns, né? Porque a gente sabe realmente das dificuldades que é tudo isso que vocês fazem e fazem muito bem feito. Sim, acredito sim. Que a gente vai ter bons momentos com vocês ainda. Torço muito para que dê tudo certo sempre. E a casa está aberta. Obrigada, tá muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos marcar novamente esse encontro aqui, tá bom? Tá certo. Obrigado à assessoria também, a você que nos acompanha. Esse é o Amazônia Podcast. Eu sou Cid Soares, direto aqui dos estúdios Amazônia. E a gente volta na sexta-feira... Meu Deus, a gente volta já nessa semana ainda com outra entrevista bem interessante que você não pode perder. Depois eu te conto o que é. Valeu.